vasto fronteira natural que separa o sul da Ásia do Planalto do Tibete, onde 5 nações se encontram com o céu, Índia, Nepal, Butão, China e Paquistão, ergue-se uma das estruturas mais imponentes do planeta, o Himalaia. Com mais de 2.400 quilômetros de extensão e picos que ultrapassam os 8.000 metros de altura, esta cordilheira é muito mais do que uma barreira geográfica. É um mundo vertical, onde a vida encontrou formas surpreendentes de resistir. Aqui, onde o ar escasseia e os ventos sopram com uma fúria milenar, a Terra transforma-se numa obra de arte viva. O Himalaia não é apenas a cadeia montanhosa mais alta do planeta, é o teto do mundo, o guardião de geleiras eternas e o coração de algumas das culturas mais antigas que ainda respiram entre suas alturas. As nuvens acumulam-se contra seus flancos, rios sagrados nascem do seu gelo, e em cada fissura de sua rocha palpita a história da Terra. Bem-vindos ao Himalaia, vida na fronteira do céu. Há mais de 50 milhões de anos, quando a placa tectônica do subcontinente indiano colidiu com a placa euroasiática, iniciou-se um processo que continua até hoje. Esta colisão, lenta mas constante, fez com que o solo se dobrasse para cima, formando uma gigantesca cordilheira. Em vez de parar, as forças internas da Terra continuam empurrando. A cada ano, o Himalaia cresce alguns milímetros a mais. É uma estrutura viva, em movimento, que carrega impressa a história geológica do planeta. Mas o Himalaia não é um único bloco de pedra. Ele é composto por múltiplas cadeias montanhosas dispostas em camadas. A Siwalik nas regiões mais baixas, as colinas Mahabharat e, finalmente, as grandes Himalaias, onde estão os picos mais altos, como o Kanchenjunga, o Dhaulagiri e, claro, o Monte Everest. Essas montanhas abrigam alguns dos terrenos mais abruptos e extremos que existem. Da selva tropical das bases aos desertos congelados além dos 5.000 metros, o Himalaia é um laboratório natural. A cada 1.000 metros de altitude, o clima, o solo e a própria vida mudam completamente. É uma escada biológica que vai dos tigres e elefantes do sul até as aves migratórias que cruzam o teto do mundo todos os anos. E mesmo em um ambiente aparentemente implacável, a vida persiste. Algumas espécies evoluíram para sobreviver em condições em que nenhuma outra poderia. Musgos e líquenes cobrem as rochas a milhares de metros acima do nível do mar. Plantas minúsculas crescem sob a neve. O iaque, com seu pelo espesso e sangue adaptado à altitude, tornou-se símbolo de sobrevivência. E, acima de tudo, o leopardo das neves, o fantasma das montanhas, reina silencioso sobre este reino. O Himalaia é também um santuário espiritual. Para milhões de pessoas, estas montanhas não são apenas uma maravilha natural, mas um espaço sagrado. Aqui nascem os grandes rios da Ásia, o Ganges, o Indo, o Brahmaputra. Aqui está localizado o Monte Kailash, considerado por hindus, budistas e jainistas como o umbigo do mundo, o eixo do universo. Mosteiros budistas pendem dos penhascos e trilhas sagradas atravessam as passagens mais altas, percorridas por peregrinos desde tempos ancestrais. Mas não apenas os fiéis e pastores habitam essas terras. Há mais de um século, o Himalaia atrai cientistas, cartógrafos e exploradores. À medida que a era moderna avançava, essas montanhas deixaram de ser apenas símbolos religiosos para tornarem-se também símbolos de conquista. O desejo de alcançar seus cumes, de colocar o pé no ponto mais alto do planeta, transformou-se em uma obsessão humana. E assim começou a história das grandes expedições. Alpinistas de todos os cantos do mundo viajaram ao Nepal e ao Tibete com um único propósito:
a alcançar o inacessível. Para eles, o Himalaia representava não apenas um desafio físico, mas também uma prova de vontade, um confronto direto entre o ser humano e a natureza em seu estado mais puro e selvagem. A mais icônica dessas metas, sem dúvida, é o Everest. Com seus 8.848 metros, é a cúspide do planeta. Mas chegar ao seu topo não é simplesmente uma façanha esportiva. É uma luta contra o frio extremo, a falta de oxigênio, o perigo constante de avalanches e tempestades. Cada passo custa, cada respiração pesa. E ainda assim, centenas tentam isso todo ano. O Everest, porém, não está sozinho. A cordilheira abriga outras montanhas lendárias. O K2, tão perigoso quanto belo. O Annapurna, com a taxa de mortalidade mais alta entre os Oshomilis. O Lhotse, que se eleva ao lado do Everest como sua sombra eterna. A história das expedições ao Himalaia não é apenas uma crônica de escaladas e conquistas. É uma epopeia humana, escrita com suor, sangue e determinação. Desde os primeiros passos incertos sobre mapas inexatos até os triunfos históricos que emocionaram o mundo, cada jornada rumo a essas montanhas foi uma prova da alma. As primeiras incursões europeias ao Himalaia foram motivadas pela curiosidade científica e pelo impulso colonial. No século XIX, exploradores britânicos enviados pelo Império começavam a mapear o desconhecido. Armados com bússolas, teodolitos e uma paciência de aço, homens como George Everest, sim, o mesmo cujo nome foi dado ao pico mais alto do mundo, iniciaram a lenta tarefa de medir e registrar o que para muitos era uma terra de mitos e lendas. Um dos feitos mais impressionantes da época foi a grande pesquisa trigonométrica da Índia, que durante décadas mediu com precisão matemática as altitudes de milhares de montanhas. Foi em 1856 que se confirmou que o Pico 15, como era chamado então, era na verdade a montanha mais alta do planeta. Batizaram-no de Everest, em homenagem àquele que supervisionou grande parte da expedição, embora o nome local, Sagarmatha, no Nepal, ou Chomolungma, no Tibete, já ecoasse com reverência entre os povos nativos. Durante o século XX, o Himalaia deixou de ser apenas objeto de estudo e tornou-se meta de conquista. As primeiras expedições reais ao Everest começaram na década de 1920, organizadas principalmente por alpinistas britânicos. Uma das mais famosas foi a de 1924, na qual George Mallory e Andrew Irvine desapareceram misteriosamente em sua tentativa de alcançar o topo. Até hoje, muitos se perguntam se chegaram lá antes de qualquer outro. O certo é que deixaram atrás um halo de lenda que ainda envolve as alturas do Everest. Só em 29 de maio de 1953, o mundo testemunhou a primeira ascensão comprovada ao teto do mundo. Edmund Hillary, um apicultor neozelandês, e Tenzing Norgay, um guia Sherpa com um legado ancestral ligado às montanhas, fizeram história ao pisar no topo. Foi uma façanha colossal. Não havia tecnologia avançada, nem cordas fixas em cada trecho, nem estações meteorológicas satelitais. Só havia determinação, treinamento físico extremo e um profundo respeito pela montanha. A notícia de seu feito se espalhou pelo mundo inteiro. O mundo, no pós-guerra, precisava de heróis, e os encontrou em Hillary e Tenzing, dois homens que encarnavam o espírito de cooperação entre culturas, o poder da perseverança e a grandeza do gesto humilde diante da imensidão da natureza. A partir daí, o Everest tornou-se um símbolo, mas não estava sozinho. Em 1954, uma expedição italiana liderada por Ardito Desio conseguiu conquistar o K2, considerado por muitos ainda mais letal que o Everest, devido à sua inclinação mais acentuada e ao clima imprevisível. O K2, localizado na fronteira entre Paquistão e China, é conhecido como a Montanha Selvagem. Sua cume é menos frequentado,
mas seu prestígio entre alpinistas é quase sagrado. Em 1950, antes mesmo de Hillary e Tenzin alcançarem a glória, Maurice Herzog e Louis Lachenal da França conseguiram escalar o Annapurna Prime. Foi a primeira vez que um ser humano chegou ao topo de um ocomil, mas o preço foi alto. Ambos sofreram graves congelamentos que os deixaram sem dedos. O Annapurna permanece um dos ocomils mais mortais, com uma taxa de sucesso baixa e uma taxa de mortalidade alta. Nas décadas seguintes, novas rotas, técnicas de escalada e avanços no equipamento permitiram que mais expedições alcançassem cumes antes considerados inacessíveis. Nos anos 70 e 80, uma nova geração de montanhistas poloneses, italianos, japoneses e coreanos começou a escalar os ocomils no estilo alpino, sem oxigênio suplementar e em condições mais extremas. Reinhold Messner, por exemplo, tornou-se o primeiro ser humano a escalar os 14 ocomils sem oxigênio adicional, um feito que redefine os limites do corpo humano em altitudes extremas. No entanto, cada passo em direção ao topo tem seu preço. O Himalaia não perdoa erros, avalanches, tempestades repentinas, o mal da altitude. Tudo pode se transformar numa sentença de morte. Milhares perderam a vida tentando realizar seu sonho. E ainda assim, todos os anos, novas expedições tentam. Porque o atrativo dessas montanhas não reside apenas na sua altitude, é o seu mistério, sua beleza inacessível, o que atrai os sonhadores, os temerários, os cientistas e os crentes. Aqui, entre geleiras e abismos, a humanidade enfrenta seus próprios limites. O Himalaia, com suas paisagens vertiginosas e climas extremos, abriga uma das faunas mais surpreendentes do planeta. À primeira vista, poderia parecer que aqui, onde a neve cobre o solo a maior parte do ano e o oxigênio escasseia, a vida mal consegue se agarrar, mas nada mais longe da verdade. Esta cordilheira é lar de milhares de espécies, muitas delas endêmicas, adaptadas de forma impressionante aos desafios da altitude. Começando por um dos habitantes mais esquivos e reverenciados dessas montanhas, o leopardo das neves. Conhecido como o fantasma do Himalaia, este felino majestoso é quase impossível de ser visto. Move-se silencioso entre as rochas, com uma pelagem espessa que o camufla perfeitamente contra os penhascos nevados. Sua cauda longa e musculosa serve como equilíbrio em terrenos impossíveis. E seu corpo foi projetado para conservar calor, mesmo nos invernos mais rigorosos. O leopardo das neves caça cabras azuis e bharales, suas presas favoritas, e é tão territorial quanto solitário. Durante séculos, foi um mito vivo. Apenas nas últimas décadas, graças a câmeras armadilhas e longas expedições científicas, começamos a conhecer realmente sua vida. Ao seu lado, habita uma das criaturas mais singulares do Himalaia, o panda vermelho. Embora seu nome lembre seu parente mais famoso da China, o panda vermelho não está diretamente relacionado a ele. Com movimentos ágeis e aparência quase de pelúcia, este pequeno mamífero passa a maior parte do tempo nas árvores, alimentando-se de bambu e frutas silvestres. Sua população está em declínio devido à perda de habitat, mas continua sendo um símbolo das florestas úmidas que cobrem as encostas orientais do Himalaia. Nas encostas mais baixas, onde o clima ainda permite uma vegetação mais rica, é possível encontrar veados moscovos, martas himalaianas e uma variedade de aves capazes de fascinar qualquer ornitólogo. O monal himalaico, ave nacional do Nepal, exibe plumas iridescentes que refletem o sol como um arco-íris em voo. Seu canto profundo e ressonante ecoa pelos vales na primavera, anunciando o degelo e o retorno da vida após o longo inverno. Mas talvez nada seja tão impressionante quanto as aves migratórias que atravessam o Himalaia 2 vezes por ano. Num esforço titânico, espécies como as gralhas de pescoço preto,
águias campineiras e algumas variedades de gansos alcançam altitudes superiores a 7.000 metros. Algumas voam mais alto do que qualquer outro vertebrado conhecido. Fazem isso com mínimas reservas de oxigênio, enfrentando ventos furiosos e temperaturas capazes de congelar os pulmões. Seu voo não é apenas uma proeza biológica, mas um espetáculo natural de coragem e resistência. E sob o solo gelado, invisíveis a olho nu, existem ecossistemas de líquenes, musgos e bactérias extremófilas que desenvolveram estratégias únicas para sobreviver na tundra alpina. Mesmo nas zonas glaciares, onde aparentemente não há vida, já foram descobertos pequenos insetos, nematódios e micro-organismos que evoluíram para resistir à radiação solar intensa, à desidratação e ao frio constante. Não podemos falar da vida selvagem no Himalaia sem mencionar os grandes herbívoros que povoam seus planaltos. O taquim, por exemplo, é um ungulado robusto, com corpo de bisão e cabeça de cabra. Habita principalmente no Butão e nordeste da Índia, onde é considerado sagrado. Também encontramos o íbice himalaico, que escala penhascos quase verticais com uma agilidade que desafia a lógica. Essas espécies fazem parte de um delicado equilíbrio, onde cada organismo desempenha um papel específico na cadeia da vida. O ser humano, embora muitas vezes tenha alterado esse equilíbrio, também faz parte dessa rede natural. Povos como os Sherpas, os Tamang ou os Ladaquis conviveram durante séculos com a fauna do Himalaia. Conhecem os ciclos migratórios, as plantas medicinais e os sinais que anunciam avalanches ou mudanças climáticas. Seus saberes, transmitidos de geração em geração, são parte de uma sabedoria ancestral que ainda hoje guia quem habita essas terras. Mas essa biodiversidade, tão rica quanto frágil, enfrenta ameaças que a estão levando ao limite. O desmatamento, impulsionado pelo crescimento urbano e pela necessidade de combustível, reduziu habitats críticos. A mudança climática está derretendo geleiras, alterando padrões de chuva e provocando incêndios onde antes havia névoa. As espécies são forçadas a migrar para altitudes maiores, onde já não encontram o alimento necessário. E ainda assim, a vida resiste. Porque no Himalaia, cada ser vivo é um testemunho de adaptação, um canto silencioso à persistência. E enquanto as neves continuarem a cair e os ventos cruzarem as passagens das montanhas, a vida continuará encontrando um jeito de existir. Mesmo na fronteira do céu, o Himalaia não é apenas um espetáculo geológico ou um santuário da vida selvagem. É também uma artéria vital do planeta, uma coluna vertebral de gelo que sustenta a vida de mais de 1 bilhão de pessoas. Suas geleiras, acumuladas ao longo de milênios, não são meras massas congeladas. São, na verdade, os depósitos de água doce mais importantes fora dos polos. E dessas alturas sagradas, descem os rios que deram origem às civilizações mais antigas da Ásia. O Ganges, o Indo, o Brahmaputra, o Yangtze, o Mekong, o Salween, todos nascem aqui, nos vales glaciares do Himalaia. Quando o sol da primavera começa a aquecer os picos eternamente brancos, o gelo derrete em silêncio. Gotas formam riachos, depois torrentes e finalmente rios caudalosos que percorrem milhares de quilômetros, atravessando países, culturas e geografias. Essas águas não alimentam apenas campos de arroz, trigo e chá. Também sustentam grandes cidades, zonas industriais, redes de energia hidrelétrica e vastos ecossistemas ribeirinhos. De muitas formas, o Himalaia age como a torre d'água do continente asiático. Sua influência se estende desde as planícies do Ganges na Índia até as selvas do Sudeste Asiático, passando pelo deserto do Thar e os arrozais do sul da China. Mas essa fonte de vida enfrenta uma crise silenciosa. Os glaciares do Himalaia estão derretendo mais rapidamente do que o esperado. Estudos recentes estimam que, mesmo que o mundo consiga limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius,
1/3 do gelo do Himalaia desaparecerá até o fim deste século. Se as emissões continuarem aumentando, podemos perder mais de 60%. A perda dos glaciares não é apenas uma mudança paisagística, é uma ameaça direta à segurança hídrica de milhões. A curto prazo, o aumento do degelo pode causar enchentes repentinas, deslizamentos de terra e rompimentos de lagos glaciares, cujas consequências têm sido devastadoras no Nepal, Butão e norte da Índia. A longo prazo, quando o gelo se reduzir significativamente, os rios perderão volume, especialmente nas estações secas. E com isso, estarão em risco as colheitas, o acesso à água potável e a produção de energia. O Himalaia também influencia profundamente os padrões climáticos do continente. Age como uma barreira natural que bloqueia as massas de ar frio vindas do norte, criando um clima mais quente e úmido no sul da Ásia. Ao mesmo tempo, desempenha um papel fundamental no monção, sistema de chuvas do qual dependem as safras de milhões de agricultores. Qualquer alteração na saúde desta cordilheira repercute diretamente na estabilidade climática regional. Por isso, os efeitos das mudanças climáticas no Himalaia não são um problema local, são um alerta global. O degelo acelerado não afeta apenas a Ásia. Libera carbono armazenado no permafrost, altera correntes atmosféricas e acelera a perda de equilíbrio nos sistemas naturais do planeta. De certo modo, o Himalaia é um termômetro da saúde da Terra. E sua febre já é alarmante. No entanto, no meio desta ameaça, também surgem sinais de esperança. Em países como Nepal, Butão e Índia, comunidades inteiras têm se organizado para proteger suas fontes de água, restaurar florestas e monitorar as mudanças glaciares. Jovens cientistas locais, munidos de drones e sensores satelitais, estão mapeando com precisão os glaciares mais vulneráveis. No Butão, um pequeno país que fez do respeito à natureza um princípio constitucional, foram estabelecidas zonas protegidas de alta montanha que permitem a migração das espécies e o armazenamento natural da água. A isso soma-se um renascimento espiritual na relação entre humanos e montanhas. Em muitas culturas himalaicas, os glaciares não são meros objetos físicos, são entidades vivas, sagradas. Acredita-se que ofender a montanha, com lixo, barulho ou indiferença, pode trazer desgraças. E embora a ciência moderna não apoie essa visão mística, reconhece o valor profundo de uma cultura que, há séculos, vê no equilíbrio com a natureza a chave da sobrevivência. As soluções não são simples. Requerem cooperação entre países, investimentos em energias limpas, políticas de conservação e, acima de tudo, uma mudança de mentalidade. Porque se o Himalaia cair, não cairá sozinho. Seu colapso afetaria a segurança alimentar, energética e ambiental de pelo menos 10 países e aceleraria o desequilíbrio climático em escala global. E ainda assim, ainda estamos a tempo. As montanhas sobreviveram milhões de anos, adaptando-se a terremotos, glaciações e choques continentais. Mas hoje, sua maior ameaça não vem da terra nem do céu, mas do ser humano. A pergunta é: estaremos à altura do desafio? Nas encostas, vales e passos do Himalaia, vivem desde há milênios povos que forjaram uma relação íntima com as montanhas. Para eles, essas alturas não são obstáculos nem fronteiras, mas entidades vivas. Espíritos que respiram, ensinam e protegem. Em um mundo onde a tecnologia tende a afastar o ser humano da natureza, os povos himalaicos ainda vivem em sincronia surpreendente com os ritmos da terra, do céu e do gelo. Entre esses povos destacam-se os Sherpas, mundialmente conhecidos por seu papel nas grandes expedições ao Everest. Mas ser Sherpa não significa apenas ser guia de montanha. É uma identidade étnica, uma forma de vida que remonta ao século XV, quando seus ancestrais migraram do Tibete para o Vale Khumbu, no Nepal. Vivem acima dos 3.000 metros de altitude, em aldeias onde o ar é rarefeito.
Mas a comunidade é forte. Sua adaptação à altitude é extraordinária. Possuem uma mutação genética que lhes permite transportar oxigênio de maneira mais eficiente, tornando-os companheiros indispensáveis para alpinistas que desafiam os Oshomiles. No entanto, a cultura Sherpa vai muito além do alpinismo. Seus dias transcorrem entre a criação de iaques, as orações e o trabalho coletivo. As casas são construídas com pedra e madeira, com tetos baixos para reter o calor. Nos altares domésticos ardem lâmpadas de manteiga e as paredes são decoradas com tankas, pinturas rituais do budismo tibetano, sua religião ancestral. Mantras são recitados ao amanhecer e rodas de oração giram com o vento, como se o próprio céu participasse da fé. Mais a leste, no Butão, os Dzongkha, grupo étnico majoritário, vivem em harmonia com uma filosofia única no mundo: a felicidade interna bruta. Neste reino encaixado no Himalaia, o desenvolvimento é medido não pelo crescimento econômico, mas pelo bem-estar espiritual, ambiental e social de seu povo. Ali, os glaciares são reverenciados como deuses adormecidos. O Monte Jomollari, por exemplo, é considerado a morada de uma divindade feminina. Ninguém ousa escalá-lo, não por falta de coragem, mas por respeito. O contato humano poderia perturbar seu equilíbrio sagrado. Os Ladakhs, no norte da Índia, aprenderam a sobreviver em um dos climas mais secos e frios do Himalaia. Nesta região desértica de alta altitude, os invernos são longos e os verões curtos. Mas técnicas tradicionais de captação de água, como os glaciares artificiais, criados acumulando gelo em estruturas cônicas chamadas ice stupas, permitem o cultivo em terraços e a formação de pequenos oásis. No verão, as aldeias se enchem de flores de cevada, oriflamas tibetanas tremulam ao vento e os mosteiros ecoam com cânticos budistas. Esses povos não vivem de costas para o mundo moderno. Há eletricidade, escolas e acesso parcial à internet. Mas sua visão de vida continua profundamente enraizada no ciclo natural. Recolhe-se apenas o necessário. Cultiva-se sem esgotar a terra, e as crianças aprendem que cada rocha, cada rio e cada pico tem um espírito que merece respeito. Aqui, o tempo é medido em estações e rituais, e a morte, como a vida, faz parte de um continuum que vai além do corpo. Nas regiões mais remotas, ainda existem comunidades nômades que se deslocam com as estações, pastoreando cabras pashmina, as mais finas do mundo. Os Dokpas do Tibete, por exemplo, migram entre 4.500 e 5.000 metros, atravessando passos nevados com caravanas de iaques. Seu conhecimento do terreno é insuperável. Sabem ler a cor das nuvens, o cheiro do vento e o canto das aves como sinais do que está por vir. Mas, assim como a natureza que os cerca, as culturas do Himalaia também enfrentam um momento crítico. A mudança climática não apenas derrete o gelo, também corrói tradições milenares. A migração para as cidades cresce. Os jovens, em busca de melhores oportunidades, frequentemente abandonam suas aldeias, deixando campos vazios e templos silenciosos. A isso, soma-se o impacto do turismo em massa, que, embora gere renda, também introduz modelos de vida externos, resíduos e ruído em regiões que durante séculos viveram em equilíbrio. Diante desses desafios, há quem lute por preservar a essência de seus povos. No Nepal, projetos de turismo comunitário permitem que visitantes estrangeiros convivam com famílias locais, compartilhem suas refeições, participem de seus rituais e compreendam a cosmovisão himalaica por dentro. No Butão, as escolas ensinam não só ciências e matemática, mas também meditação, agricultura e valores espirituais. E em Ladakh, os anciãos tornam-se mestres culturais, transmitindo oralmente o saber das montanhas. Assim, a cordilheira não é apenas uma paisagem, é uma memória viva, e seus habitantes são os guardiões dessa memória.
Sua sabedoria, sua humildade diante da imensidão e sua maneira de entender o mundo nos recordam algo essencial: que viver bem não é dominar a natureza, mas aprender a conviver com ela. Em nenhum outro lugar do mundo, as montanhas inspiraram tanta devoção, temor e misticismo quanto no Himalaia. Esta cordilheira, que parece tocar o céu, foi desde tempos imemoriais o cenário onde o divino e o humano se entrelaçam. Suas alturas não apenas desafiam a física, mas evocam o sagrado. Aqui, a paisagem não é contemplada, é venerada. O nome Himalaia vem do sânscrito e significa morada da neve, mas também é sinônimo de morada dos deuses. Para o hinduísmo, o Monte Kailash, no extremo ocidental do Himalaia, é o trono de Shiva, o destruidor e regenerador do universo. Nenhum devoto ousa escalá-lo. Sua cume é intocável, símbolo de pureza absoluta. Em contrapartida, milhares de peregrinos realizam todos os anos a Korah, uma caminhada ritual de 52 quilômetros ao redor da montanha, em busca de libertação espiritual. No budismo tibetano, o Himalaia é um mandala viva, uma rede de energia espiritual que conecta pontos sagrados, cavernas de meditação, mosteiros milenares e passos montanhosos onde se acredita que grandes mestres alcançaram a iluminação. Um desses lugares é o Vale de Tsum, no Nepal, considerado uma terra oculta ou Beyul. Segundo a lenda, foi revelado pelo mestre Padmasambhava como um refúgio espiritual para tempos de caos. Para quem o visita, não é apenas um local remoto, mas um espaço onde mente e coração podem encontrar clareza. Os lamas tibetanos ensinam que as montanhas têm consciência. Não são meras massas de pedra, mas seres com caráter, humor e propósito. Por isso, antes de qualquer expedição ou construção, são feitas oferendas, manteiga, incenso, orações, bandeiras que ondulam ao vento, levando mensagens de paz ao universo. Acredita-se que escalar sem permissão espiritual pode enfurecer as divindades locais e trazer consequências: tempestades inesperadas, avalanches, desaparecimentos. Em outras regiões, como Ladakh, o folclore conta histórias de demônios que habitam os glaciares e espíritos que protegem os passos nevados. Dizem que há criaturas que se movem à noite entre as sombras do gelo, algumas benévolas, outras vingativas. Até mesmo o lendário Yeti, o abominável homem das neves, nasce dessas crenças. Para muitos habitantes locais, ele não é apenas um mito, mas um guardião ancestral do equilíbrio natural. O Himalaia também aparece nos textos mais antigos da humanidade. No Mahabharata, os heróis Pandavas sobem por suas encostas em busca final da união com os deuses. No Ramayana, o sábio Hanuman voa até as alturas para recolher ervas medicinais que salvam a vida do príncipe Lakshmana. E na tradição jainista, o monte Ashtapad, perto do Kailash, é o lugar onde o primeiro Tirthankara alcançou a iluminação. Além das religiões e mitologias, essas lendas revelam uma verdade profunda. Os seres humanos sempre viram no Himalaia algo mais do que um acidente geográfico. Projetaram em suas alturas suas esperanças, medos, aspirações e mistérios. Compreenderam que aquilo que se ergue tão alto e permanece tão imutável não pode ser apenas pedra, deve ter alma. Nos mosteiros escondidos entre rochedos e penhascos, monges ainda meditam durante anos em solidão, enfrentando o frio, o silêncio e o vazio, como forma de dissolver o ego e compreender a natureza da mente. A montanha é espelho e mestra. Em sua imensidão, ensina a humildade. Em seu silêncio, revela a verdade. Em sua aparente imobilidade, fala da mudança eterna. E no meio desta espiritualidade viva, surgiram também relatos que conectam o Himalaia a outros mundos. Fala-se de Shambhala, um reino oculto além do tempo, onde prevaleceriam a sabedoria e a compaixão. Alguns afirmam que ele está em algum vale inacessível do Tibete,
protegido por barreiras de neve e névoa, invisível aos que não estão preparados. Disse que quando a humanidade enfrentar sua hora mais sombria, os reis de Shambhala emergirão para restaurar o equilíbrio do mundo. Essas histórias, embora difíceis de comprovar, têm alimentado a imaginação de exploradores, filósofos e buscadores espirituais de todas as épocas. E talvez o mais surpreendente seja que, apesar do passar do tempo e do avanço da ciência, o Himalaia continua resistindo a ser totalmente compreendido. Sempre há uma cume inexplorado, um mosteiro perdido, uma lenda ainda viva. Porque mais do que um lugar, o Himalaia é um limiar. Uma fronteira entre o conhecido e o invisível, entre o tangível e o eterno. Em suas sombras habitam deuses, em suas rochas repousam séculos de fé, e em seus caminhos se cruzam aqueles que buscam sentido num mundo que muitas vezes o esqueceu. O Himalaia, essa majestosa coluna vertebral do continente asiático, não é imune ao ritmo cambiante do século XXI. Em suas encostas, onde antes só ecoavam os cânticos dos monges e o ranger do gelo, agora também se ouvem as máquinas do desenvolvimento, as vozes do turismo em massa e os ecos de uma modernidade que avança sem pausa. A pergunta é inevitável. Conseguirá o Himalaia preservar seu equilíbrio milenar diante de um mundo que muda cada vez mais rápido? O aquecimento global é, sem dúvida, a maior ameaça. Nas últimas décadas, os glaciares do Himalaia começaram a derreter-se a um ritmo alarmante. Segundo estudos recentes, cerca de 30% do gelo foi perdido nas últimas 4 décadas. O que antes era uma massa sólida e eterna, hoje se fragmenta, encolhe, enfraquece. Isso não só põe em risco a biodiversidade e os ecossistemas locais, mas também afeta mais de 1 bilhão de pessoas rio abaixo. Os glaciares do Himalaia abastecem os grandes rios da Ásia: o Ganges, o Indo, o Brahmaputra, o Mekong, o Yangtze. Quando esses glaciares diminuem, todo um sistema hídrico que sustenta cidades, cultivos e culturas entra em desequilíbrio. Primeiro vem o excesso. Lagos glaciares transbordando e provocando enchentes devastadoras. Depois, a escassez. Fontes secando, safras falhando, comunidades inteiras enfrentando migrações climáticas. Diante desse cenário, governos, cientistas e populações locais tentam se adaptar. No Nepal, são construídas barragens para conter transbordamentos glaciares. No Butão, são monitoradas com precisão as mudanças nos glaciares sagrados. Na Índia, são desenvolvidas tecnologias para capturar e armazenar a água do degelo. Mas a magnitude do desafio vai além das fronteiras nacionais. O Himalaia, como sistema, precisa de cooperação regional sem precedentes, um pacto entre nações para proteger aquilo que nenhuma delas pode salvar sozinha. A isso soma-se a pressão do desenvolvimento: estradas, usinas hidrelétricas, complexos turísticos. A infraestrutura moderna penetra cada vez mais fundo em territórios antes inacessíveis. E embora o progresso traga eletricidade, saúde e educação a muitas comunidades remotas, também traz desmatamento, perda de habitat e fragmentação cultural. O turismo, por exemplo, transformou aldeias inteiras. Algumas encontram nele uma fonte vital de renda, mas também uma ameaça às suas tradições, ao seu ambiente e ao seu senso de pertencimento. A conservação do Himalaia, então, se debate entre 2 mundos. De um lado, a necessidade de melhorar a qualidade de vida de seus habitantes, muitos dos quais ainda vivem em condições extremas. Do outro, a urgência de preservar um ecossistema frágil, um patrimônio espiritual e natural de valor incalculável. Não é uma dicotomia simples, não há soluções mágicas, mas há caminhos possíveis. Uma das chaves está no conhecimento ancestral. As práticas agrícolas sustentáveis dos Ladakhs, a gestão coletiva das florestas no Nepal, a espiritualidade que impregna a vida cotidiana no Butão. Todos esses elementos oferecem modelos de convivência respeitosa com o ambiente.
São formas de desenvolvimento que não destroem, mas dialogam com a natureza. E talvez, mais do que tecnologia ou investimento, o que precisamos é de humildade para aprender com quem vive nessas montanhas há séculos. Outro pilar é a educação. Criar consciência nas novas gerações sobre a importância do Himalaia não apenas como símbolo, mas como fonte de vida, de sabedoria, de equilíbrio planetário. Iniciativas de ecoturismo, escolas ambientais, documentários, redes de jovens cientistas, tudo isso contribui para despertar um olhar diferente, mais empático, mais comprometido. E claro, está o papel de todos nós, como cidadãos do mundo. O que acontece no Himalaia não é um problema isolado. Cada decisão de consumo, cada modelo econômico, cada ação climática repercute, tarde ou cedo, na cordilheira mais alta do planeta. Se os gelos eternos do Himalaia desaparecerem, perderemos não apenas paisagens, perderemos parte de nossa história, de nossa espiritualidade, de nossa capacidade de imaginar um futuro em harmonia com a Terra. Hoje, mais do que nunca, o Himalaia precisa ser ouvido, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Seu silêncio nos alerta, suas neves que recuam nos suplicam, seus povos nos ensinam. Ainda estamos a tempo de agir, mas o tempo corre. O Himalaia não é apenas uma cordilheira, é uma presença. Uma voz antiga que ressoa para além do tempo. Uma fronteira entre o tangível e o sagrado. Durante séculos foi bússola dos sábios, morada dos deuses, refúgio dos buscadores e desafio para quem ousa medir sua força frente ao incomensurável. É pedra, neve, vento e silêncio, mas também é espírito, memória e promessa. Para milhões de pessoas, o Himalaia representa o eterno. Sua simples silhueta, aquelas alturas que se elevam acima das nuvens, nos lembra que há algo maior do que nós. Algo que não pode ser possuído nem conquistado, apenas respeitado. Sua imensidão nos inspira, nos transforma. Diante de sua presença, o ego se dissolve, o tempo desacelera e a mente se acalma. É um lembrete da fragilidade e, ao mesmo tempo, da sacralidade da vida. E, no entanto, este gigante não é invulnerável. Hoje sabemos que até as montanhas mais altas podem cair, que os glaciares mais antigos podem desaparecer, que as culturas mais antigas podem se extinguir se não agirmos com consciência. O Himalaia é forte, sim, mas também é delicado. É responsabilidade de todos nós protegê-lo, compreendê-lo e aprender com ele. Porque num mundo fragmentado, o Himalaia continua sendo símbolo de união. Une religiões, povos, ecossistemas. Une o passado ao presente, a ciência ao mito, o ser humano ao divino. Ele nos convida a nos reconciliarmos com a natureza, com nossa história e com nosso propósito. Hoje, mais do que nunca, sua mensagem é clara. Não podemos viver separados da Terra. Somos parte dela. E o que cuidamos, nos cuida. Obrigado por acompanhar esta jornada até o topo do planeta e as profundezas da alma humana. Este foi o Himalaia, vida na fronteira do céu. Uma celebração à majestade, ao mistério e à esperança. Que estas montanhas continuem a nos falar, enquanto tivermos ouvidos para ouvir.